Antes de sair desta mensagem, escute isso. Talvez o seu maior erro não tenha sido o que você fez, mas acreditar que, por causa disso, Deus já não quer mais ouvir a sua voz. Fique até o fim, porque nesta madrugada o céu quer arrancar do seu coração uma mentira antiga. A graça de Deus ainda alcança quem chega quebrado. A palavra do Senhor diz em Efésios 2:8: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pai amado, nesta madrugada nós nos colocamos diante da Tua presença sem máscaras, sem justificativas e sem tentar parecer melhores do que realmente estamos. Tu conheces o coração cansado, a mente acusada, a alma abatida e o peso que muitas pessoas têm carregado em silêncio. Há gente ouvindo esta mensagem com vergonha do passado, com medo do presente e insegura sobre o futuro. Há quem ache que foi longe demais, que errou demais, que caiu demais, que se afastou demais. Mas hoje o Senhor nos lembra que o teu amor não espera a perfeição para acolher. O teu amor socorre. O teu amor encontra. O teu amor recebe. A cruz destrói toda ilusão de merecimento. Ela nos mostra que a salvação não é recompensa para quem conseguiu se levantar sozinho, mas socorro para quem reconheceu que não podia continuar sem ti. E talvez esse seja exatamente o lugar onde muitos chegaram hoje. Cansados de fingir força, cansados de tentar esconder rachaduras que só aumentam por dentro. Mas é justamente aí que a graça se manifesta com mais clareza. O Senhor não rejeita quem chega quebrado. O Senhor visita quem chega rendido. O Senhor acolhe quem já não tem mais como se defender. No alto do Calvário, um homem que não tinha tempo para reconstruir a própria história encontrou misericórdia. Ele não tinha currículo espiritual. Não tinha boas obras para apresentar. Não tinha como voltar atrás e reorganizar o passado. Mas tinha um clamor sincero, e isso bastou, porque o poder não estava nele, mas no Salvador ao lado dele. E nesta madrugada nós declaramos: ainda hoje a graça de Deus continua alcançando corações que chegam em verdade. Talvez o seu maior peso hoje não seja o que está acontecendo agora, mas aquilo que o passado ainda sussurra dentro de você. Talvez a sua alma esteja cansada não apenas pela luta do presente, mas pela lembrança do que fez, do que viveu, do que perdeu, do que feriu e do que ainda tenta aprisionar sua mente. Mas a palavra diz em Romanos 5:8: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai querido, há pessoas ouvindo esta mensagem com o coração apertado por escolhas que trouxeram consequências, por memórias que ainda machucam, por erros que continuam produzindo vergonha. Há quem viva como se estivesse preso a uma sentença que Jesus já levou sobre si. Há quem já tenha pedido perdão, mas ainda continue se punindo por dentro. Há quem tente orar, mas no fundo se sinta indigno demais para ser ouvido. E nesta madrugada nós levantamos uma verdade mais forte do que toda acusação: o passado não é maior do que a cruz. A vergonha não é maior do que o sangue de Jesus. A condenação não é maior do que a tua misericórdia. Senhor, ensina-nos a olhar para nossa história pela lente do teu perdão e não pela lente do desespero. Ensina-nos a não viver como se o erro ainda tivesse mais força do que a obra consumada de Cristo. Quando o inimigo acusar, lembra-nos de que Jesus já respondeu na cruz. Quando a memória tentar prender, lembra-nos de que o teu amor entrou justamente nos lugares mais quebrados da nossa história. Quando o coração quiser recuar por se sentir indigno, lembra-nos de que ninguém se aproxima por merecimento, mas por graça. O teu amor não chama pessoas prontas. O teu amor chama pessoas sinceras. O teu amor não espera que arrumemos a vida primeiro. E talvez hoje o Senhor esteja dizendo ao seu coração: pare de viver como prisioneiro daquilo que eu já perdoei. Porque quando Deus libera perdão, Ele não apenas apaga uma dívida. Ele abre um novo começo. Mas a graça não foi dada apenas para aliviar a culpa.
A graça também transforma. Ela não apenas perdoa o erro, ela cura o interior, quebra correntes escondidas e gera uma nova forma de viver. E é aqui que muita gente precisa ser visitada por Deus nesta madrugada. A palavra diz no Salmo 51, 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pai amado, existe uma diferença profunda entre culpa e arrependimento. A culpa esmaga, paralisa e afasta. O arrependimento verdadeiro quebranta, aproxima e abre caminho para a cura. O ladrão ao lado de Jesus não tentou inventar desculpas. Ele não se escondeu atrás de justificativas. Ele não tentou parecer melhor do que era. Ele reconheceu a verdade e voltou o rosto para o Salvador. Dá-nos esse mesmo coração. Remove de nós a necessidade de maquiar áreas que precisam de confronto. Tira de nós a tendência de proteger pecados com desculpas inteligentes. Ensina-nos a sermos sinceros diante de Ti, porque o lugar da cura não é a aparência, é a verdade. Se houver em nós resistências escondidas, mostra. Se houver hábitos secretos competindo com o Teu lugar, quebra essas correntes. Se houver áreas atrasadas na entrega, visita com Teu Espírito Santo. Nós não queremos apenas sentir uma emoção momentânea ouvindo esta mensagem. Queremos ser transformados pela força da cruz. Queremos sair desta madrugada diferentes. Pai, cura também a imagem distorcida que muitos carregam do Teu coração. Há pessoas que ainda oram como quem espera rejeição. Há gente que se aproxima tremendo por dentro, achando que será empurrada de volta pelo passado. Mas o Teu coração não é de rejeição para quem se rende, e sim de misericórdia para quem volta. Reconhecer o pecado não nos afasta de Ti, nos aproxima da luz que nos cura. Confessar não nos destrói, nos liberta. A graça não humilha para esmagar. A graça confronta para restaurar. Talvez uma das maiores batalhas da sua alma seja esta. Deus já liberou perdão, mas você continua se olhando como alguém preso ao que Jesus já apagou. E enquanto isso não mudar dentro de você, será difícil caminhar com liberdade. Por isso, nesta madrugada, o Senhor quer tocar a sua identidade. A palavra diz em 1 João 1, 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai querido, quantas vezes Tu já chamaste os Teus filhos para a frente, mas eles continuaram olhando para trás? Quantas vezes a Tua graça já abriu caminho, mas a alma permaneceu acorrentada à lembrança do erro? Nesta madrugada, nós quebramos essa mentira. Não queremos continuar nos castigando por aquilo que o Senhor já cobriu com o sangue de Jesus. Dá-nos sabedoria para aprender com o passado sem morar dentro dele. Dá-nos discernimento para lembrar das lições sem continuar presos à culpa. Que o nosso testemunho seja este: o pecado tentou destruir, mas a graça restaurou. O erro tentou marcar, mas Jesus nos deu um novo nome. A velha história tentou nos definir, mas a cruz abriu um novo começo. E por isso nós declaramos 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor Jesus, obrigado porque Tu nos encontras exatamente onde estamos. Tu não rejeitas quem chega quebrado. Tu não viras o rosto para quem chega arrependido. Tu não pedes que escondamos nossas rachaduras. Obrigado porque a Tua graça ainda chama, a Tua misericórdia ainda alcança e a Tua voz ainda responde ao clamor sincero da fé. Nesta madrugada, nós entregamos nossa vida, nossa história,
nosso passado, nossa dor, nossa culpa e nosso futuro em tuas mãos. Ensina-nos a viver não mais debaixo da vergonha, mas da tua misericórdia. Ensina-nos a caminhar não mais pela autocondenação, mas pela liberdade que o teu amor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva agora nos comentários: a graça me alcançou. Inscreva-se no canal Despertar com Jesus, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que precisa lembrar que ainda existe perdão, recomeço e vida nova em Cristo.